Oi, pessoal, tudo bem? Tô aqui para me apresentar para vocês. Para quem já me conhece, fica aí. Para quem não me conhece, eu sou a Gisele. Sou esposa do Wilson, tenho 4 filhos. Hoje eu tenho 42 anos. Eu tenho uma filha de 24, uma de 19, uma de 12 e o Ezequiel com 1 ano e 6 meses. Você viu ali que no terceiro filho eu quase me perdi? Imagina quem tinha 7, 10 filhos há um tempo atrás, né? E hoje eu tô desenvolvendo um projeto, eu tenho uma história a ser contada, eu vou estar compartilhando agora do projeto, eu vou estar compartilhando um pouquinho mais da minha família, da minha vida, para que eu possa realmente estar incentivando vocês a estarem entrando junto comigo nesse projeto de como cheguei até aqui. Ao longo dos vídeos, do tempo, eu vou me apresentando melhor e é isso aí. Oi, pessoal! Então, como eu falei, eu estava muito empolgada, fiz uma produção para poder apresentar para vocês o projeto que eu tenho falado ali nos meus stories, o projeto que eu tenho trabalhado já há algum tempo em cima, que se chama Como Cheguei Até Aqui. O Como Cheguei Até Aqui, a princípio, nasceu o sonho de eu escrever um livro. Esse sonho de eu escrever um livro, ele já existe há anos no meu coração. Eu queria realmente contar como cheguei até aqui, como eu realmente desenvolvi a minha vida, como eu realmente superei tantas coisas. E aí, de repente, como cheguei até aqui, ele se tornou um projeto além só do nome de um livro. Porque eu vejo que todo mundo tem uma história de como chegou até aqui. E eu fiquei vendo, eu aprendi muito a olhar minha vida por partes, né? E eu fico vendo que existe a Gisele como um todo, de como chegou até aqui, mas existe a Gisele mulher em partes, de como cheguei até aqui. Existe como eu cheguei até aqui como mãe, existe como eu cheguei até aqui como esposa, existe como eu cheguei até aqui como amiga, existe como eu cheguei até aqui em diversas áreas da minha vida. Como eu cheguei até aqui cozinhando, como eu cheguei até aqui para conquistar hoje a minha casa, o meu lar, tanto no espaço físico quanto no espaço emocional que eu vivo hoje. Então, eu acredito, eu me vejo como uma história de verdade, de superação, uma história de conquista, porque eu sei tudo aquilo que eu precisei superar e que eu tenho superado dia a dia para dizer como eu cheguei até aqui. E eu acredito que existem muitas mulheres, muitas outras pessoas que têm a mesma história não, né? Que tem outras histórias que também podem contar. Algo que me impactou e que me despertou no como cheguei até aqui foi um dia, contar essa para vocês, que eu estava no mercado e ali passando as minhas compras, eu conversando com a mulher que passava as minhas compras, a operadora ali do caixa, e de repente ela comentou comigo sobre cozinha, e eu tava passando comida e produto de limpeza, eu falei, eu gosto muito de cozinhar, e ela, eu não. Aí eu falei, sério? Aí ela contou, porque eu a vida toda viajei com o meu pai, depois eu casei, viajava muito com o meu esposo, então eu fui criada fora de um contexto da minha casa, no cuidado com a casa. Eu estava sempre na estrada, viajando. Então eu não desenvolvi essa habilidade da cozinha. E aí ela me contando, ela começou a contar a história. Eu falei, como você chegou até aqui? E ela, porque a história dela não batia, não condizia com ela estar naquele lugar. Uma mulher que tinha viajado tanto, que tinha tido tantas histórias ali ao longo da estrada, tinha nada a ver com a profissão, uma história, a história dela com a profissão dela. E de repente ela falou, porque de repente eu perdi o meu pai, que era ali uma base para mim, e de repente eu perdi o meu marido, que era a minha cobertura, que era um tudo para mim. Um ano eu perdi um, ano eu perdi outro, e a minha vida mudou. E assim eu tive que realmente proporcionar estudo para os meus filhos, aquilo que eu já tinha construído, de repente já não consegui dar continuidade, não existia mais, e eu cheguei até aqui assim. E foi incrível, porque ela realmente educou, a filha dela acho que morava fora do país. Era uma história de superação que eu queria muito sentar e entender melhor como ela tinha chegado ali. E eu falei, meu, essa história dá pra realmente poder publicar. E eu falei, eu vou publicar a minha história, e junto com a minha história, eu vou publicar vários pedaços da minha história, várias partes da minha história, da minha vida, de como cheguei até aqui. Mas eu vou proporcionar isso para que outras mulheres também venham contar como cheguei até aqui. E eu converso com diversas mulheres, eu amo me comunicar, me relacionar, eu amo. E eu amo contar as minhas histórias, mas eu amo escutar. E eu aprendo tanto quando eu escuto outras pessoas, me agrega tanto. Eu fico
fascinada com a complexidade do ser humano e com a graça que ele tem de realmente poder ministrar e nos ensinar. Quando a gente para escutar, que é outra coisa que nós vamos aprender ao longo de como cheguei até aqui. Escutar as pessoas hoje é algo que necessita ser treinado em nós, porque nós geralmente já temos nossos preconceitos, já temos realmente na ponta da língua o que falar, porque a gente acredita que a nossa história já é muito, que nós já temos muitas experiências ou muita informação, seja ela assim, né, de uma formação acadêmica, muita formação ou informação de vida de pessoas, e às vezes a gente tem essa dificuldade para parar, para escutar as pessoas. E aí o que veio ao meu coração? O que eu desenvolvi junto a isso? Que eu chamo o tripé do amor. Fiz uma colinha aqui, gente, porque eu quero passar tudo aquilo que tá no meu coração, mas eu sou daquelas que anota tudo. Vem as ideias, eu anoto. Então eu preciso de um script. E o tripé do amor, ele fala o quê? De empatia, de subjetividade e de imparcialidade. Nós sermos imparcial, nós sermos realmente subjetivo, nós termos empatia. Vou explicar um pouquinho de como é isso para mim. A empatia, ela se trata de eu realmente parar para escutar de verdade outra mulher, outra pessoa, outro ser humano. De eu realmente escutar o que ele está falando e escutar a partir dele mesmo, não a partir de mim. Porque muitas vezes nós estamos escutando, eu já fiz muito isso. Eu estou escutando a pessoa e eu falo, já passei por isso, eu sei o que você está sentindo, eu sei como é. A pausa para minha água. Eu entendo, sabe? A gente parece que já tem tudo ali formado. A gente não tem empatia de realmente parar e escutar, se colocar no lugar do outro, mas sem querer usar as nossas vivências, as nossas experiências. Deixa eu me colocar no lugar do outro a partir dele, deixa eu escutar. E às vezes só falar, eu não compreendo o que você está sentindo. Sermos subjetivo é olhar e olhar só para aquela pessoa, não olhar ela através das nossas histórias ou de algo que você sabe dela, ou olhar para aquela pessoa através do que ela tenha feito. Seja subjetivo, olhe para aquele momento com atenção, olhe para aquele momento como único, olhe para aquela pessoa como única. A história dela pode ser parecida com a de milhões, mas é a história dela, é os motivos dela que estão ali agora sendo comunicado, passado com você, para você. E ser imparcial. Ser imparcial hoje é muito difícil porque nós estamos vivendo num tempo onde nós temos tantos julgamentos e pré-julgamentos. Nós achamos que já sabemos o que o outro precisa fazer. E, gente, eu estou compartilhando algo que foi trabalhado ao meu coração, que foi e está sendo trabalhado constantemente. Eu preciso ser imparcial, eu preciso realmente não permitir que o sistema ou as informações ou aquilo que eu acho, que eu penso, me influencie a respeito do que a pessoa está me falando, sabe? Eu preciso acreditar no todo coração no que ela está falando. Puxa, mas eu sei que não é verdade. Mas para ela, de repente, é a verdade dela naquele momento. E se não for verdade para ela, se não for uma verdade para ela e realmente ela estiver agindo de repente de uma forma que ela não mereça tudo isso, não se preocupe. Você vai ser perspicaz, você vai manter o seu coração limpo e você não vai correr o risco de errar com outras pessoas que são sinceras e verdadeiras. Dá para compreender o que eu tô querendo passar? Eu tenho muita coisa para falar e tudo isso a gente vai falar muito ao longo dos outros vídeos que vão vir, dos projetos e de tudo. E a gente precisa, outra coisa é saber todos os dias, para que a gente possa viver tudo isso, saber quem nós somos, saber que realmente a gente tem um poder tão grande de influência, nós como mulheres, nós como ser humano, nós temos um poder tão grande de influência mediante a sociedade que hoje está aí, tão bagunçada, tão cheia de dúvidas, de questionamentos. Nós somos uma voz de influência, nós somos uma voz transformadora, nós somos uma voz que pode sim ser muito mais do que apenas uma conversa de 10 minutos que não produz nada. Nós temos poder, nós temos realmente uma força dentro de nós que pode influenciar as pessoas à nossa volta e influenciar para aquilo que vale a pena ser influenciado. Só que isso, eu acredito muito nisso, gente, que isso só é possível
A partir do momento que você tem a sua identidade. A partir do momento que você sabe quem você é. E isso é outra coisa que a gente vai trabalhar muito aqui no projeto Como Cheguei Até Aqui. Porque tudo isso é coisas que eu vejo na minha vida e nós podemos ver em outras vidas de outras mulheres que vão ser convidadas para estar conosco, de como cheguei até aqui. É impossível você avançar sem ter uma identidade. É impossível você influenciar sem você ter conteúdo dentro de você. É impossível você viver esse tripé do amor, você ter a empatia, você ter a subjetividade, você ser imparcial com o outro, com a cabeça cheia de julgamentos. É um trabalhar em nós. E eu quero passar isso. Tudo isso que tem sido trabalhado em mim, eu quero passar para vocês. Passar junto com vocês. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito ainda ao longo desse projeto. Minha cabeça está borbulhando de alegria, de mil coisas, e eu tenho certeza que ainda a gente tem muito para somar uma na vida da outra. E é um projeto de inclusão. Por que é um projeto de inclusão? Porque eu quero trazer outras pessoas. Eu quero que outras pessoas se sintam parte do Como Cheguei Até Aqui. Eu quero que outras mulheres venham compartilhar. Eu não quero só eu falar aqui, eu quero realmente parar para escutar. Eu quero fazer entrevistas, eu quero realmente mostrar a grandiosidade de nós mulheres e quanto nós temos para passar. Às vezes você tá aí sem voz, de repente tá ali e fala, puxa, eu tenho uma história para contar. Mas você não tem incentivo ou não tem um lugar, esse é o lugar. Esse é o lugar que a gente vai se encontrar, vai se conectar e vai poder compartilhar uma com as outras, como cheguei até aqui. Eu vejo esse canal, esse projeto como uma sala muito grande, um lugar muito grande, uma mesa muito grande, onde a gente pode se reunir e se encontrar. Eu quero muito ao longo ainda desse projeto fazer como cheguei até aqui a mesa, como cheguei até aqui. Gente, é inúmeras. Eu tenho amigas e conhecidas e pessoas que têm tanto para agregar aqui que eu tô empolgada para contactar elas e poder somar junto com a gente. E a gente tem acreditado muito, muito em mentiras ao nosso respeito. E algo que eu tenho aprendido, o que é verdade, o que é mentira, o que é certo, o que é errado, a gente vai trabalhar em como cheguei até aqui. Porque eu cheguei até aqui descobrindo o certo e o errado, as verdades e as mentiras ao meu respeito, com autoconhecimento, podendo saber quem eu sou e quem eu não sou. Então hoje quando alguém fala algo pra mim, seja de uma forma desagradável, algo da minha personalidade, puxa, Gisele, você de repente, como que eu vou dizer, fala muito, né? Se a pessoa de repente vem falar isso como uma crítica ao meu respeito, eu não vou tomar como crítica, ela não vai alcançar isso em mim, porque eu tenho consciência de que eu falo muito. Eu sei que eu falo muito. Mas se for uma pessoa que agrega na minha vida, eu vou parar e vou realmente pensar por que ela falou aquilo. De repente vale a pena eu equilibrar isso em mim. Mas eu não vou mudar. Eu falo muito, eu gosto de falar muito, eu amo como eu sou. Eu amo me comunicar assim. Por exemplo, às vezes eu não tinha uma sabedoria, abria a minha vida e falava de tudo isso que eu vou falar aqui agora no projeto em momentos inadequados. E com o tempo eu fui percebendo que não tem problema eu falar de mim, mas há momentos para eu falar de mim. Há lugares, né, ambientes para eu falar as coisas. E quando você sabe quem você é, você tem uma segurança de falar. E quando você sabe o que você não é, você realmente não se ofende, que não deixa de ser um lugar de segurança, onde você consegue se proteger das ofensas. E as mentiras a nosso respeito são quando as pessoas falam aquilo que nós não somos e nós ficamos tristes, não acreditamos. Nós acreditamos, quer dizer, acreditamos naquilo que falamos, que as pessoas falam, e a gente deixa aquilo realmente nos baquear, nos paralisar. Quem me conhece sabe o quanto eu sou desenvolta, sabe o quanto eu gosto de falar. Eu não tenho problema de falar desse jeito aqui quando eu tô numa mesa, quando eu tô conversando com minhas amigas, mas estar aqui hoje fazendo de tudo isso, das minhas experiências de vida, fazendo de um sonho se tornar realidade, se tornar algo palpável, me colocar aqui atrás de uma câmera não é algo tão fácil para mim. Não é algo tão fácil, mas eu acredito que eu tenho uma mensagem para passar. Eu realmente acredito naquilo que eu quero produzir na vida de outras pessoas. Que eu já produzo, mas agora eu resolvi formalizar isso. Eu creio que eu já produzo, porque aonde eu vou, aonde eu tenho uma oportunidade realmente de incentivar, aonde eu tenho uma oportunidade de realmente mostrar para a pessoa que ela pode acreditar mais nela, aonde eu encontro espaço
e ouvidos para me ouvir, uma oportunidade para realmente agregar na vida da pessoa, eu não desperdiço a oportunidade, eu não desperdiço. Mas eu quero que isso alcance mais pessoas, eu quero que isso tenha um significado, eu quero que isso tenha um registro, eu quero ver isso crescer, porque eu acredito. Tem muitas pessoas sofrendo, não entendendo como chegou até aqui, não entendendo como elas podem avançar e não entendendo quem elas são. E estão escutando mentiras e mentira a respeito delas, seja desde a infância, desde ao longo da vida ou no momento em que vive, não importa, é mentira. E essas mentiras vão cair a partir do momento, vão ser dissipadas, saída do seu caminho. Abrir a sua vista a partir do momento que você enxergar a verdade ao teu respeito. Qual é a verdade então, Gisele? Vamos descobrir juntas. Vamos descobrir. Eu vou compartilhar minha história, outras histórias, nós vamos descobrir qual é a verdade ao teu respeito. Por quê? Porque eu não posso falar que a sua verdade é a minha verdade. Você não precisa ser igual eu, mas você precisa ser você no seu todo, no seu máximo, no seu melhor. E a sua verdade, de repente, não é a minha e não tem problema, porque é uma subjetividade em nós, entende? Uma subjetividade que você é você e é única, e você é incrível sendo você, e eu sou incrível sendo eu. E as comparações e essas mentiras têm nos matado, têm nos destruído. Eu escuto, gente, acredite, eu escuto em coisas comuns, pessoas falando, mas eu não consigo ser assim. E eu falo, criatura, você não precisa ser assim, você é incrível do jeito que você é. Você é incrível, eu faço tudo muito acelerado, mas eu admiro muito quem faz as coisas no tempo dela. Antes eu não tinha paciência, hoje eu admiro, porque com certeza aquela pessoa faz diferente de mim, com qualidades que eu não tenho. Compreende? E isso nós vamos estar juntas, descobrindo juntos, vai ser uma jornada, uma caminhada incrível. Como cheguei até aqui, não tem 10 passos, não tem dia, só tá tendo dia para começar, não tem dia para acabar. Conforme as coisas forem vindo, forem acontecendo, é um rio e vamos ver juntas aonde esse rio vai nos levar, aonde a gente vai chegar. E eu penso sempre que as vozes que tem hoje ao nosso respeito são as vozes que têm nos limitado demais. Limitado ainda é um jeito delicado de eu falar, porque tem vozes que têm nos matado, que têm nos destruído. Tem pessoas e mulheres que têm tido uma sobrevida. Por quê? São as vozes do nosso eu, vozes que colocaram na nossa cabeça, vozes de coisas que a gente escutou a vida toda e de repente tá ali e a gente acha que é a gente pensando. Não é. Muitas coisas que você pensa hoje não vêm de você, mas vamos limpar essas vozes. Tem muitas vozes, são as vozes externas, pessoas que não te conhecem, te criticam, te elogiam, falam a teu respeito, achando que tem propriedade para falar de você. Essas são as muitas vozes que tem que eliminar. São pouquíssimas vozes que você vai ouvir a respeito de você. Eu não digo que nós não vamos escutar ninguém, vamos, mas pessoas que nos agregam, que nos amam, que conseguem nos amar como nós somos e nos amar com aquilo que nós não somos. Consegue aceitar os nossos defeitos, as nossas falhas, porque perfeito não existe. Eu não sei que era essa que a gente tem vivido, de pessoas que querem pessoas perfeitas. Aonde no mundo onde nós somos imperfeitos. E desistem de amigos, desistem de casamentos, desistem de relacionamentos, desistem de profissões, desistem dos seus trabalhos, que às vezes são promissor demais. Desistem de carreiras, desistem dos seus sonhos, desistem de infinitas coisas. Por quê? Porque elas estão procurando perfeição. Foi instalada uma cultura Disney na nossa cabeça, mas essa cultura Disney não existe. Nós somos incríveis, mas somos imperfeitos. Nós estamos todos os dias nos aperfeiçoando, todos os dias. E quando eu consigo olhar para mim assim, e consigo olhar para o outro com o mesmo olhar, eu vou poder ser imparcial, eu vou poder desenvolver o tripé do amor, eu vou poder ter empatia pelo outro, eu vou poder amar, eu vou poder aceitar, eu vou poder respeitar, eu vou poder olhar ele como único. Puxa, mas eu não faria assim. Já ouviu essa frase? Você não faria, mas você não é ele, você é você. Eu mesmo me pego às vezes, falando, puxa, mas eu não faria isso. Mas eu não sou a outra pessoa a qual eu tô pensando, eu sou eu, ela é ela. E rapidinho elimino. Treinar o seu cérebro para que ele possa pensar conforme aquilo que vai te fazer chegar a lugares muito maiores do que você tem estado hoje. E você vai poder contar como cheguei até aqui.
E você já tem, com certeza você já tem alguma história boa. Todo mundo tem uma história boa, gente. Não é possível vivermos só com histórias e registros ruins. Mas sabe qual é o problema? A gente agrega muito mais nos registros negativos que nós temos, nas coisas que deram errada na nossa vida, do que nos registros bons que nós temos. É como se a gente começasse a deletar os registros bons e falasse só de problemas. Mas não é verdade. Todos nós temos uma história boa de como cheguei até aqui em alguma área da sua vida. Eu tenho histórias incríveis de como eu cheguei até aqui sendo mãe. Eu sou mãe de 4 filhos incríveis. E existiu uma história, existiu uma caminhada para chegar até aqui. E eu tenho histórias incríveis, outras desafiadoras. Eu tenho histórias incríveis de como eu cheguei até aqui no meu lar, na minha casa. Eu tenho histórias incríveis de como eu cheguei até aqui no meu casamento de 20 anos. Eu tenho histórias incríveis como eu cheguei até aqui para pensar, para estar aqui hoje falando e pensando como eu penso. Olhando as pessoas pelo tripé do amor que eu criei. Olhando as pessoas de forma subjetiva, de forma imparcial, de forma realmente com empatia, podendo me colocar no lugar do outro. Também se colocar no lugar do outro, gente, não é você sentir e carregar o problema do outro. Minha terapeuta fala algo incrível, e ela fala, o fato de você saber o que o outro sente e saber da dor dele não te faz responsável por isso, compreende? E empatia não é carregar ou sentir o que o outro sente no sentido de sofrer junto. Porque se eu sinto o que o outro sente, se ele tá machucado e eu também me machuco com aquilo, 2 pessoas machucadas vão se ajudar como? Quando você está machucado, você pede ajuda para um médico que tá lá, apto a fazer algo por você e bem, ou você vai procurar alguém mais doente que você para te socorrer? Tudo isso nós vamos quebrar tabu, vamos quebrar paradigmas. Eu creio que a minha história vai quebrar muito tabu e muito paradigma para falar como cheguei até aqui. E o projeto Como Cheguei Até Aqui vai abordar, como eu falei para vocês, estou aqui na minha colinha, diversos assuntos. A gente vai falar desse olhar por partes, que é muito incrível. O projeto vai ter realmente uma visibilidade nas redes sociais, no Instagram, no IGTV, no YouTube, que ali vocês podem ver o vídeo na íntegra, né? E o projeto até aqui vai ter muitas dicas, eu quero postar dicas, eu quero postar algo que vem motivar a mim, aquilo que me motiva eu vou compartilhar com vocês para motivar vocês, para incentivar. Eu quero que seja um projeto de unidade, eu quero realmente que ao longo do tempo a gente vamos nos encontrando, vamos nos relacionando. Não é um projeto só para você ouvir, eu quero ter relacionamento, quero incentivar outras mulheres a ter relacionamento, porque acredite, não é algo tão simples. Eu não tenho dificuldade de me relacionar, eu amo convidar as pessoas para vir na minha casa tomar um café, eu conheço a pessoa, eu já quero convidar ela para estar comigo, para estar convivendo, me relacionando, jantando na minha casa, eu amo. Eu construo um espaço na minha casa que eu vou mostrar que foi projetado, foi desenhado, eu tenho uma mesa de 10 lugares que ela foi sonhada para relacionamentos, ela foi criada para isso. Mas não é tão fácil para outras pessoas. Conheço pessoas que falam, puxa, eu não convido ninguém para ir na minha casa, por vários motivos, entendeu? Inúmeros. Então eu quero incentivar, porque relacionamento é bom, faz parte nos relacionarmos, nos agrega, nos faz crescer, ninguém caminha só. Quantas vezes a gente está ali com questões na nossa cabeça e aquilo muitas vezes está enorme, parece que vai nos destruir. E de repente quando você consegue encontrar alguém para conversar, para compartilhar apenas, você não vai se aconselhar, a pessoa ela vai escutar, é um compartilhar. Você só no fato de você falar e você se escutar, audível, você se escutar, aquilo já muitas vezes fica diferente. Porque o que a gente pensa é diferente do que a gente escuta, sabia? Quando eu falo, aquilo toma um outro significado. Ou coisas, eu já passei por isso, assim, coisas que eu tô pensando, coisas negativas. E aí eu vou, de repente, falar pra alguém, nossa, na hora que eu vou falar fica tão feio que eu nem falo. Eu falo, puxa, por que quando eu tô falando parece mais feio do que quando eu tô pensando? Porque é diferente. Então, é necessário verbalizar, cada um na sua medida, cada um no seu tempo, cada um do seu jeito, mas eu acredito muito no poder da comunicação, no poder daquilo que a gente verbaliza, que a gente fala, que a gente escuta. E quando eu digo escuta, é até se escutar,
Quando eu me escuto, é diferente de quando eu só estou pensando. Então, finalizando, como cheguei até aqui, eu creio, acredito, espero que tenha dado para vocês entenderem a proposta, o projeto. Eu vou estar pegando essa colinha aqui, ó, e colocando também, escrevendo ali, postando, que vocês vão estar podendo ler e entender melhor. Eu quero muito que nós estejamos juntas nesse projeto. Eu acredito no poder da gente ativar umas às outras. Eu acredito no poder que existe em nós. Eu precisei acreditar no poder que há em mim para poder hoje estar aqui falando que eu acredito no poder que há em cada uma de nós. Cada uma de vocês que estão assistindo, que estão vendo, que estão compartilhando. Acredite, existe algo poderoso em nós e algo a ser feito através de nós. Um beijo, gente!